Olá a todos, a nossa série sobre Gênesis, sobre a criação do nosso grande mundo e universo. Até agora, nos primeiros vídeos, a gente já tratou de dois assuntos. Primeiro a gente falou sobre como o nosso universo foi criado, o que Deus usou para transformar, para criar a nossa matéria. Depois, a gente tratou bastante sobre há quanto tempo o nosso universo existe. Há quanto tempo o nosso mundo está aqui? Será que ele é antigo, tem bilhões de anos, ou será que ele tem alguns milhares? E a gente viu algumas explicações de como comparar, como equiparar essas duas opiniões, a opinião da Torá e a opinião da ciência. E a gente viu também o que está por trás dessa grande discussão. Agora eu queria falar com vocês sobre o onde. Aonde tudo começou? Será que o nosso universo teve um início? Será que tem um pontinho no nosso mundo que é o começo de tudo? Ou será que simplesmente tudo apareceu do nada? Tudo apareceu de repente. Então vamos lá. A Kabbalah nos conta algo extremamente interessante sobre a criação do mundo. A Kabbalah conta que no começo, antes desse mundo ser criado, existia somente uma coisa. Existia somente Hashem, existia somente Deus. E a existência dele, ela ocupava toda a existência. Então pense naquele dia de inverno, em que tem alguns dias chuvosos, alguns dias muito frios, e chega um dia em que começa a sair um sol, e você sai lá fora, e de repente você sente o calor do sol batendo no seu rosto naquele dia de inverno, e você fecha os olhos, você vê aquela luz gostosa, aquele calor, você sente um prazer especial num dia de inverno. Isso daqui era o mundo, basicamente. Era um mundo de luz, um mundo de home, de calor, de carinho. Esse era o mundo que existia. Só existia Hashem. Como aquele mundo perfeito, incrível, utópico, virou o mundo material no qual a gente vive? Como aquele mundo somente espiritual se transformou no mundo em que a gente conhece? Então conta pra gente a Kabbalah que o mundo ele passou por uma cadeia de eventos. A Kadosh Baruch Hu, Hashem, aos poucos, foi criando eventos que foram fazendo com que o mundo espiritual que existia antigamente fosse se escondendo, fosse diminuindo a priori, liberando espaço para o mundo material, o mundo que a gente conhece. E esse processo ele teve algumas etapas. O mundo da Kabbalah conta as 4 etapas que tiveram exatamente até a criação do mundo material, mas esse não é o nosso ponto. O nosso ponto é perguntar, será que nesse mundo que a gente vive, no mundo material, nesse globo terrestre, será que tem um ponto? Será que tem um lugar que ele é onde tudo começou? Ou será que tudo começou do nada? Vou dar para vocês uma dica. Nossos sábios dizem que sim, tem um lugar que Mimenu Ushtat Olam, de lá o nosso mundo foi fundamentado, lá o mundo foi criado. Qual é esse lugar? Onde é esse lugar tão especial que foi onde tudo começou? Querem uma dica? Esse lugar, a priori, ele tem que ser o lugar mais santo do mundo. Porque ele é o lugar onde o mundo espiritual e o mundo material se conectam. Aquele pontinho que conecta os dois mundos. Um lugar extremamente santo, um lugar extremamente especial. Já sabe? Se não, vou te dar mais uma dica. Esse é um lugar em que em torno dele foi construído o grande templo. O primeiro templo, o segundo templo e futuramente também o terceiro templo. Imagino que agora você já saiba exatamente onde é. Esse lugar é o lugar que é conhecido como Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos. Aquela pedra, todo mundo conhece, todo mundo já viu uma imagem, aquela pedra na qual se encontrava o Kodesh HaKodashim. Essa pedra que quando tinha o Beit HaMikdash, quando o templo estava construído, lá ficava a Arca de Ouro, lá ficavam os 2 anjos em cima da Arca de Ouro. Aquele era o lugar mais santo de toda a existência. Aquele é o lugar onde o mundo material se conecta com o espiritual. Isso transformava esse lugar num lugar especial. Nesse lugar somente uma pessoa tinha permissão de entrar, que era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, o principal Yehudi de todo o povo, aquele grande sumo sacerdote que ele era o grande Kohen, somente ele tinha permissão de entrar dentro do Kodesh HaKodashim. E somente uma vez por ano, somente no dia de Yom Kippur, o povo inteiro jejuava, o povo inteiro rezava, se preparava para que ele pudesse entrar lá. E não era simples entrar lá. No Beit HaMikdash, no templo, essa santidade que tinha em torno daquele lugar se espalhava para todo o templo. Por isso todo Yehudi, toda pessoa que quisesse entrar no templo, ele tinha que primeiro fazer uma coisa. Ele tinha que primeiro tirar o sapato. Era um lugar que era proibido entrar de sapato. Você tinha que tirar
a parte suja, digamos assim, da roupa. Você tinha que entrar lá descalço. E não só isso. Quem quisesse entrar, ele tinha que emergir em um mikve. Um mikve é um lugar feito de água de chuvas, no qual a pessoa se purifica. Igual o bebê, igual a criança, dentro da barriga da mãe, ele está envolto em água. Assim também, a pessoa que quisesse entrar no Beit HaMikdash, ele tinha que entrar nesse mikve, nesse lugar cheio de água e mergulhar completamente. Somente saindo de lá puro, ele podia entrar no Beit HaMikdash. Vou contar para vocês algo muito interessante que o Ramban conta para a gente. O rei Salomão, quem já não ouviu falar dele, o mais sábio dos homens, ele tinha muito conhecimento, ele sabia de vários assuntos. Nossos sábios contam na Guemará que o rei Salomão, ele sabia a linguagem dos animais, ele conseguia entender as plantas, ele entendia os anjos, ele conseguia conversar com tudo. Tem um conhecimento também muito interessante que o Ramban traz, que é o conhecimento geológico. Shlomo Amelech, o rei Salomão, a priori, ele tinha um conhecimento de toda a geologia da terra, a ponto de que ele conseguiu em Jerusalém plantar todos os tipos de plantas, todos os tipos de árvores. Imagina aquele canteiro bonito, com as mais lindas flores, aquele pomar com as frutas mais gostosas. Shlomo Amelech conseguiu plantar tudo isso ali em Jerusalém, em volta do Beit HaMikdash. Como isso é possível? A gente sabe que tem países que eles são muito bons em produzir laranja, em produzir soja. Outros são muito bons em produzir uvas. Se você quer um açaí gostoso, você precisa trazer ele do Brasil. Não vai ter em outro lugar. As frutas precisam de um solo específico para crescer. Elas não conseguem crescer em qualquer lugar. Como Shlomo Amelech, como o rei Salomão conseguiu plantar em Jerusalém todos os tipos de frutas? Ele sabia do que a gente falou até agora. Ele sabia que ali, no Kodesh HaKodashim, no lugar mais santo da existência, o lugar mais santo do mundo, lá começou tudo. E agora, não só o mundo material começou de lá, mas imaginem um globo terrestre sendo formado, sendo tecido a partir desse lugar. É como se fosse o coração do nosso mundo. O coração, cada um sabe que o coração dele, todo o sangue que você tem pelo corpo passa por lá. O coração ele tem uma entrada e uma saída. Por um lado, o sangue entra e ele é bombeado para o resto do corpo. E esse sangue que sai do coração, ele espalha todo o oxigênio para os dedos, para a cabeça, para as pernas, o corpo inteiro. Todo o sangue, todo o oxigênio que tem lá, vem do coração. Shlomo Amelech sabia que Even Ashtiyah, essa pedra que serviu de fundamento para a criação, não era somente um lugar, olha, Deus falou, vou começar daqui, vamos seguir em frente. Não, lá era o coração do mundo. De lá, toda a vida que existe em qualquer lugar, seja no Brasil, no Canadá, seja na Europa, Ásia, Japão, qualquer lugar, toda a vida que existe nesses lugares sai daquele lugar. Tudo começou de lá. Imagine um mundo inteiro cheio de veias. E essas veias, a capacidade de produzir soja no Brasil, vem de certa forma daquele lugar. De algum lugar, de alguma forma, existe uma linha que conecta o Brasil, que conecta cada lugar do mundo com Even Ashtiyah, com essa pedra que foi o fundamento da criação. Shlomo Amelech sabia encontrar essa linha. Ele sabia encontrar de onde vem a força de plantar uvas em determinado lugar. Aonde isso passa na cidade de Jerusalém. E quando ele encontrou esses pontos, ele encontrou essas linhas, ele conseguiu plantar lá tudo o que ele queria. Esse lugar é onde começou o mundo. De lá, a partir desse ponto, todo mundo foi sendo criado, foi sendo tecido. Mas esse é o ponto inicial. Todo mundo que procura uma santidade, todo mundo que procura uma conexão com o mundo espiritual, ele vai para lá. No judaísmo, se você for prestar atenção, sempre que você entra numa sinagoga, você pode prestar atenção que todas as sinagogas das cidades são todas voltadas para o mesmo lugar. E se você estiver no lado oeste do globo, se você estiver, por exemplo, no Brasil, você vai ver que as sinagogas são voltadas para o leste. Porém, se você viajar para a China e estiver do outro lado do mundo, você vai ver que as sinagogas são voltadas para o oeste. Por quê? Porque toda sinagoga, todo Yehudi, quando ele reza voltado para o Beit HaMikdash, ele reza voltado para o templo, para o lugar mais santo dos santos. Se você for um dia no Kotel, você vai ver que tem muitas pessoas que rezam voltados um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para o lado onde seria o Kodesh HaKodashim, onde seria esse lugar. Esse é o lugar onde tudo começou. É o lugar de onde saiu toda a matéria e de toda a espiritualidade do mundo, ela passa por lá.
Lá é o cano, lá é o tzinor, por onde toda a espiritualidade chega. Toda reza que a pessoa faz, ela passa por lá e de lá ela vai para o céu. Esse daqui é o começo, onde tudo começou. Espero vocês na continuação do Yad Hashem, para a gente começar a ver agora as coisas na prática. Adam Arishon, o primeiro ser humano, como ele foi criado, quais foram as escolhas dele, o pecado dele. Vamos seguir em frente no nosso livro de Bereshit, Gênesis. Tchau, tchau.